Imagine um mundo sem a Bíblia. Sem os ensinamentos de Cristo, sem os salmos que confortam, sem as cartas de São Paulo nos guiando na fé. Como seria viver sem a palavra de Deus? Agora pense, a Bíblia está ao nosso alcance, mas será que realmente entendemos sua importância e o que a Igreja ensina sobre ela? Hoje vamos mergulhar na explicação do Catecismo da Igreja Católica sobre a Sagrada Escritura e descobrir por que ela é essencial para a nossa vida espiritual. Introdução. A Igreja nos ensina que a Sagrada Escritura é muito mais do que um simples livro. Ela é a palavra viva de Deus, revelada aos homens para nossa salvação. No Catecismo da Igreja Católica, encontramos ensinamentos fundamentais sobre a sua origem, inspiração e interpretação. Hoje, vamos entender como a Bíblia e a tradição caminham juntas, como a Igreja garante a autêntica interpretação das Escrituras e de que forma a palavra de Deus deve guiar nossa vida cotidiana. Desenvolvimento. A Bíblia como palavra de Deus. Referência: Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo número 104. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente o seu alimento e a sua força, pois nela não recebe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Explicação. A Bíblia não é apenas um conjunto de textos antigos, mas a própria voz de Deus falando com a humanidade. Ela tem o poder de transformar vidas e nos guiar no caminho da verdade. O impacto da palavra de Deus, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, a Escritura tem sido um instrumento de conversão e renovação espiritual para milhões de pessoas ao redor do mundo. A relação entre a Bíblia e a oração. A leitura da palavra de Deus deve ser acompanhada da oração, para que sua mensagem penetre em nosso coração e nos transforme verdadeiramente. A Bíblia como instrumento de evangelização. A Igreja ensina que a Escritura é um meio poderoso para levar a mensagem de Cristo a todas as nações, cumprindo assim a missão dada aos apóstolos. Exemplos históricos. Grandes evangelizadores como São Paulo e São Francisco Xavier levaram a palavra de Deus a povos distantes, mostrando o poder transformador da Escritura, a importância da escuta da palavra, assim como Maria, que guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Lucas 2,19. Os cristãos são chamados a refletir e viver segundo os ensinamentos da Bíblia. Referência: Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica número 104. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente o seu alimento e a sua força, pois nela não recebe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Explicação. A Bíblia não é apenas um conjunto de textos antigos, mas a própria voz de Deus falando com a humanidade. Ela tem o poder de transformar vidas e nos guiar no caminho da verdade. A inspiração divina e a composição da Bíblia. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Explicação. A Igreja ensina que os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo. Isso significa que, embora tenham usado sua própria linguagem e estilo, cada palavra contida na Bíblia é querida por Deus. O processo de inspiração. Deus não ditou as Escrituras palavra por palavra, mas iluminou os autores sagrados para que transmitissem sua mensagem com fidelidade. A composição da Bíblia. Dividida em Antigo e Novo Testamento, a Bíblia contém diferentes gêneros literários: história, poesia, profecia, cartas, todos com um único propósito: revelar o plano de Deus para a salvação da humanidade, a unidade das Escrituras. Apesar da diversidade de autores e contextos históricos, há uma harmonia e coerência em toda a Bíblia, pois seu verdadeiro autor é Deus. A transmissão dos textos sagrados. Desde os primeiros manuscritos até a impressão moderna, a preservação das Escrituras reflete o cuidado da Igreja em manter intacta a palavra de Deus, a Septuaginta e a Vulgata. A importância dessas traduções na disseminação da Sagrada Escritura ao longo da história. O papel dos concílios. A definição do cânon bíblico pela Igreja Católica, estabelecendo quais livros são inspirados e fazem parte da Bíblia. Como reconhecer a inspiração divina? Os livros bíblicos possuem características comuns: harmonia com a fé, uso litúrgico e reconhecimento pela Igreja. Reflexão. A Bíblia é um dom precioso que nos foi dado por Deus. Devemos lê-la com
Fé buscando sempre a iluminação do Espírito Santo e a orientação da Igreja para compreendê-la corretamente. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Explicação: a Igreja ensina que os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo. Isso significa que, embora tenham usado sua própria linguagem e estilo, cada palavra contida na Bíblia é querida por Deus. A tradição e a Bíblia, duas fontes da mesma revelação. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 80. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus. Explicação: a Bíblia não pode ser interpretada isoladamente. A tradição da Igreja, transmitida desde os apóstolos, é essencial para compreendermos corretamente a Palavra de Deus. A tradição apostólica. Antes mesmo da compilação do Novo Testamento, a fé cristã já era transmitida oralmente e por práticas litúrgicas. A relação entre tradição e escritura. A tradição preserva e interpreta corretamente as Escrituras, garantindo que seu significado não se perca com o tempo. O papel dos padres da Igreja. Teólogos e santos dos primeiros séculos, como Santo Irineu e São João Crisóstomo, ajudaram a definir a interpretação correta da Bíblia. O magistério da Igreja, como guardião da tradição e das Escrituras, o Papa e os bispos em comunhão com ele garantem a fidelidade ao ensino apostólico. Exemplos históricos: o Concílio de Nicéia, 325 d.C., utilizou tanto a tradição quanto a Escritura para definir dogmas fundamentais da fé, como a divindade de Cristo. A doutrina da sola Escritura e seus desafios. A Reforma Protestante promoveu a ideia de que apenas a Bíblia é suficiente, mas isso levou a inúmeras divisões e interpretações contraditórias. Unidade na interpretação. A Igreja Católica mantém a coerência doutrinária porque une a Sagrada Escritura e a tradição, sob a orientação do magistério. Reflexão: assim como um rio não existe sem sua nascente, a Bíblia sem a tradição corre o risco de ser mal compreendida. Precisamos das duas para viver plenamente a fé cristã. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 80. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus. Explicação: a Bíblia não pode ser interpretada isoladamente. A tradição da Igreja, transmitida desde os apóstolos, é essencial para compreendermos corretamente a Palavra de Deus. A interpretação da Bíblia pela Igreja. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 100. O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja. Explicação: sem a orientação da Igreja, corremos o risco de interpretar a Bíblia de maneira errada, o que pode levar a divisões e erros doutrinários. O magistério garante que compreendamos a Escritura conforme a vontade de Deus. O perigo das interpretações individuais. A história mostra que, quando a Bíblia é interpretada sem a guia da Igreja, surgem divisões e doutrinas contraditórias. A importância dos concílios. Grandes concílios como o de Trento reafirmaram a autoridade da Igreja na interpretação bíblica. A unidade da fé. A Igreja mantém a coerência doutrinária ao interpretar a Escritura de forma autêntica, sem contradições. A relação entre o magistério e a tradição. A interpretação da Bíblia não se baseia apenas no texto escrito, mas também na tradição viva da Igreja, transmitida pelos apóstolos. Reflexão: a Sagrada Escritura é um dom divino, mas precisa de uma interpretação correta para ser compreendida e aplicada na vida cristã. O magistério nos ajuda a evitar erros e nos conduz à verdade de Deus. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 100. O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja. Explicação: sem a orientação da Igreja, corremos o risco de interpretar a Bíblia de maneira errada, o que pode levar a divisões e erros doutrinários. O magistério garante que compreendamos a Escritura conforme a vontade de Deus. A Bíblia na vida do cristão. A interpretação da Bíblia pela Igreja. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 100. O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja. Explicação: sem a orientação da Igreja, corremos o risco de interpretar a Bíblia de maneira errada, o que pode levar a divisões e erros doutrinários.
O magistério garante que compreendamos a Escritura conforme a vontade de Deus. O perigo das interpretações individuais. A história mostra que, quando a Bíblia é interpretada sem a guia da Igreja, surgem divisões e doutrinas contraditórias. A importância dos concílios. Grandes concílios como o de Trento reafirmaram a autoridade da Igreja na interpretação bíblica. A unidade da fé. A Igreja mantém a coerência doutrinária ao interpretar a Escritura de forma autêntica, sem contradições. A relação entre o magistério e a tradição. A interpretação da Bíblia não se baseia apenas no texto escrito, mas também na tradição viva da Igreja, transmitida pelos apóstolos. Reflexão. A Sagrada Escritura é um dom divino, mas precisa de uma interpretação correta para ser compreendida e aplicada na vida cristã. O magistério nos ajuda a evitar erros e nos conduz à verdade de Deus. O papel da liturgia na proclamação da palavra referência. Catecismo da Igreja Católica Romana número 132. A leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração. Explicação. Durante a missa, a palavra de Deus é proclamada para alimentar espiritualmente os fiéis. A liturgia é um momento privilegiado para ouvir e meditar a Escritura. A liturgia da palavra. Na celebração da missa, temos leituras do Antigo Testamento, Salmo responsorial, Epístola e Evangelho, formando um ciclo rico de ensinamentos. A homilia como explicação da palavra. O sacerdote tem a missão de interpretar e aplicar a Escritura à vida dos fiéis. A relação entre a Eucaristia e a palavra. Cristo está presente tanto na Escritura proclamada quanto na hóstia consagrada. O canto litúrgico e a palavra. Muitos cânticos litúrgicos são baseados nas Escrituras, ajudando os fiéis a meditar a palavra através da música. A Lectio Divina. Método tradicional da Igreja para meditar e rezar com a Sagrada Escritura. Os Salmos na liturgia. O livro dos Salmos é essencial na oração da Igreja e é cantado ou recitado em todas as missas. A palavra de Deus e a oração comunitária. Nos grupos de oração e comunidades, a Escritura é lida, refletida e vivida. A importância de escutar atentamente a palavra na missa. O respeito e a reverência pela proclamação da Escritura durante a celebração litúrgica. A proclamação da palavra fora da missa. Celebrações da palavra, vigílias e encontros catequéticos baseiam-se na Escritura para formar os fiéis. A inspiração divina e a composição da Bíblia. Referência. Catecismo da Igreja Católica, número 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Explicação. A Igreja ensina que os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo. Isso significa que, embora tenham usado sua própria linguagem e estilo, cada palavra contida na Bíblia é querida por Deus. O processo de inspiração.
Deus não ditou as Escrituras palavra por palavra, mas iluminou os autores sagrados para que transmitissem sua mensagem com fidelidade. A composição da Bíblia. Dividida em Antigo e Novo Testamento, a Bíblia contém diferentes gêneros literários: história, poesia, profecia, cartas, todos com um único propósito: revelar o plano de Deus para a salvação da humanidade. A tradição e a Bíblia, duas fontes da mesma revelação. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 80. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus. Explicação: a Bíblia não pode ser interpretada isoladamente. A tradição da Igreja, transmitida desde os apóstolos, é essencial para compreendermos corretamente a Palavra de Deus. A transmissão da revelação. Desde os tempos apostólicos, a Igreja preservou e transmitiu oralmente e por escrito os ensinamentos de Cristo. Os padres da Igreja, os concílios e o magistério desempenharam um papel fundamental na preservação dessa tradição. A interpretação autêntica. A Igreja, por meio do magistério, tem a autoridade de interpretar a Sagrada Escritura, garantindo a sua compreensão fiel e correta. A unidade entre Antigo e Novo Testamento. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 128. A Igreja, desde os tempos apostólicos, iluminou-se reciprocamente da unidade entre os dois testamentos. Explicação: o Antigo Testamento prepara o caminho para Cristo, e o Novo Testamento cumpre e esclarece as promessas feitas por Deus ao seu povo. Tipologia bíblica. Muitos eventos, figuras e profecias do Antigo Testamento são sombras ou prefigurações de realidades que se cumprem em Cristo, como Moisés, sendo um tipo de Cristo, e a Páscoa judaica, apontando para a redenção em Jesus. A importância da leitura. Orante da Bíblia, Lectio Divina. Referência: Catecismo da Igreja Católica número 2653. A leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. Explicação: a leitura orante da Bíblia é um meio eficaz de escutar a voz de Deus e aprofundar a relação com Ele. Os passos da Lectio Divina. Leitura. Lectio. Escolher um trecho bíblico e ler atentamente. Meditação. Meditatio. Refletir sobre o que Deus está dizendo. Oração. Oratio. Responder a Deus com uma oração pessoal. Contemplação. Contemplatio. Permanecer em silêncio na presença de Deus. Conclusão: a Sagrada Escritura é um dom divino que nos guia à salvação, mas sua interpretação deve ser feita dentro da tradição da Igreja. A leitura orante nos ajuda a viver essa palavra de forma mais profunda, permitindo que ela transforme nossa vida.